Qual é a armadura de uma viga de 4 metros, uma viga de 5 metros ou uma viga de 6 metros? As perguntas mais feitas aqui na história do canal e eu vou responder elas para vocês hoje. Eu trouxe aqui alguns modelos, configurados no software que eu utilizo para cálculo estrutural de concreto armado e simulei algumas situações, tá? Principalmente a viga de 4 metros, 5 metros e 6 metros. E dividi elas em laje piso e laje forro. Qual que é a diferença? A laje piso foi considerada uma carga de parede, além da sobrecarga da laje e a carga acidental. Peso próprio também e carga acidental foram consideradas. Laje forro, a gente não tem a carga de parede, tem apenas a carga da laje e a carga acidental de um forro e telhado, tá? Que são estruturas mais leves. Então fiz essa simulação em 3 configurações diferentes, 4 metros, 5 metros e 6 metros. E também fiz essas outras 2 configurações que vocês vão entender o porquê, tá? Por que eu tive que fazer mais 2 simulações? Se você já curtiu o tema, peço aquele joinha que ajuda bastante o canal. Eu sou o Engenheiro Civil Felipe e vocês são muito bem-vindos aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Bom pessoal, a primeira análise que a gente precisa fazer aqui é que eu considerei uma laje quadrada, seja de 4 metros, 5 metros ou 6 metros, que são esses primeiros 6 modelos, separado em laje piso à esquerda e laje forro à direita. Como expliquei no começo do vídeo, laje piso tem a sobrecarga das paredes sobre ela e uma sobrecarga maior da laje. Então a gente tem um peso maior da própria laje além da parede, isso que é grave. E esses 4 modelos embaixo, eles foram necessários por quê? Porque na configuração inicial essas vigas não passaram, tá? E vocês vão entender o porquê. Aqui a gente tem vigas padronizadas, que são vigas de 14 por 30, que é uma viguinha muito comum, que é utilizada em diversas situações, e ela é bem genérica, né? É uma dimensão que a gente costuma utilizar para bastante coisa, só vai mudando a ferragem para adequar ela. Mas vamos lá para a informação da armadura, que eu sei que vocês estão bem curiosos para saber. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a laje piso, ela é mais pesada. Então, se a gente pegar aqui as vigas de 4 metros e comparar a ferragem, essa janela aqui embaixo, a gente vai para a laje forro. 2 ferros de 8 milímetros embaixo e 2 ferros de 8 milímetros embaixo também. Aliás, 2 ferros de 8 milímetros em cima e 2 ferros de 8 milímetros embaixo. Aqui precisou de um reforço negativo no engate com um pilar. Geralmente a gente costuma utilizar essa barra aqui reta, unir ela que fica mais fácil a construção e fica mais reforçada também. Mas o que é necessário para combater os esforços é essa configuração. Agora uma laje piso já muda bastante aí a ferragem, tá pessoal? E vale lembrar também que as 4 vigas elas não são iguais, porque a nossa laje ela é biapoiada, então ela apoia aqui nessa viga 1 e nessa viga V3, tá? Nessas 2 vigas ela se apoia, tanto que se a gente comparar a viga de cima com a viga da lateral, a ferragem é muito menor. E por que que esse porta-estribo está dando 5 milímetros, pessoal? Aí cai a expertise de um engenheiro, tá? É sempre bom a gente recordar que nada substitui um calculista estrutural. Essas informações que eu estou passando para vocês é para vocês terem um ponto de partida, né? E principalmente se você está executando a sua casa com as suas próprias mãos, a gente sabe da dificuldade, dependendo da região que você mora. Mas se você tem a oportunidade de contratar um engenheiro, contrate, porque não é gasto, é investimento. Você vai ter uma análise ali bem bacana. Essa ferragem, eu já vi muitos projetos chegarem na mão do cliente dessa maneira. E por que que isso acontece? Justamente por conta da falta de experiência do calculista. O software é uma ferramenta de cálculo. Então ele vai te dar a armadura exatamente aonde precisa. Porém, pessoal, a gente não trabalha com porta-estribo de 5 milímetros. Porque o porta-estribo de 5 milímetros, ele é muito mole, e acaba que não consegue segurar bem o estribo. E fica um negócio bem bizonho, tá? Nesse caso, qual seria a otimização que eu faria nessa armadura? 2 barras de 8 milímetros de fora a fora, atenderia perfeitamente e 2 embaixo, tá ok? Voltando para as vigas principais, é essa armadura que você vai precisar para uma laje piso para uma viga de 4 metros. E essa outra armadura é a que você vai precisar para uma laje forro de 4 metros. Agora a gente vai para a laje de 5
por 5, né? Para viga de 5 metros. A ferragem aqui mais pesada, que seria para laje de piso, né? 2 barras de meia polegada, que é de 12,5. Principal, com 2 reforços negativos. E no positivo aqui embaixo a gente vai ter 2 barras de 10 milímetros e 2 reforços aqui no meio, onde o momento é maior. Percebe que o peso da armadura, à primeira vista em cima, é maior do que embaixo, por conta dos momentos negativos que tem nos apoios, porque o pilar está no mesmo sentido. Então ele acaba puxando mais. Então ele só colocou mais barra no centro. Se a gente pegar a área de aço de 4 barras de 10 milímetros e comparar com a de 2 barras de 12, vai dar muito maior, porque aqui na parte de baixo. A gente também consegue trabalhar, pegar a soma dessas áreas de aço e para utilizar menos barras, tá, pessoal? Utilizar 3 barras de 2 milímetros, enfim, mudando a configuração e garantindo a área de aço, que é exatamente isso que a gente precisa. Agora uma laje forro, né, de 4 por 4. Coincidentemente também caiu bastante a ferragem. Volto a dizer, o soft ele é muito lógico, então ele vai sempre buscar utilizar a menor área de aço, tá? E combater apenas onde precisa. Por isso que ele solta aqui, ó, 2 barras de 10 milímetros e embaixo colocou 4 barras aqui praticamente no centro. O ideal seria você trabalhar com 2 ou 3 barras maiores, pode ser 2 barras de 12,5 de fora a fora, que seria uma configuração bem melhor. Porém, para efeito de aprendizagem, saber a área de aço, aqui ó, fica bem diferente. E a viga de 6 metros, né? Vamos lá para a viga de 6 metros, pessoal. Lá de forro primeiro, vamos olhar aqui, ó. Percebem a espessura da área de aço que deu. A gente está falando de 2 barras de 16 milímetros com reforços negativos. E embaixo, praticamente 3 barras de 12,5 com a laje de forro. Já uma laje de piso aumenta bastante, porque a gente vai precisar de 3 barras de 16 embaixo. Né? Então percebe que realmente deu uma área de aço muito grande. Porém, aí entra mais um detalhe muito importante da viga de 6 metros, pessoal. O deslocamento, a contraflecha que tem que ser analisada de maneira criteriosa. Aqui, ó, a flecha total, que é o que a gente precisa, que é a recalculada e a deferida, que é a flecha que vai dar ao longo dos anos. 3 centímetros, 3,3 centímetros de flecha. Não é tanta coisa. Mas aí o que a gente faz para otimizar essa viga, para ter uma ferragem menor? A gente muda a sua seção, como eu fiz aqui. Essa viga eu estou trabalhando com uma seção de 14 por 50, ou seja, aumentei 20 centímetros de altura para ter uma viga mais otimizada. Percebe a diferença da área de aço? Vamos comparar 2 barras de 12,5, 4 barras de 10 e 2 reforços de 12,5 na parte superior. Se a gente voltar na viga que está com 30 de altura, ferro de 16 milímetros. Então percebe que aumentando um pouco a utilização do concreto, você otimiza a viga, tá? Então, cuidado com isso também. E também, pessoal, a viga de 5, né? A viga de 5 metros, a mesma coisa. Olha lá, a ferragem da laje de piso, tá? Que é onde tem a maior diferença. 12,5, 2 ferros de 10. Agora, se eu aumentasse a seção de 30 para 40 centímetros, seria esse o resultado. 4 barras de 10 em cima e 3 de 10 embaixo. Então, a gente tem aí um ganho de área de aço muito grande. Porque o aço, ele é muito caro. Então, quanto mais você conseguir enxugar ele de maneira segura, mais economia para o seu cliente e mais eficiente é a sua viga, né? Então, vamos olhar aqui a armadura 3D, ó. E, ó, eu vou deixar um ponto em aberto nesse vídeo, que são essas informações em vermelho, tá? Se vocês curtirem bastante esse conteúdo nesse formato, eu quero continuar a explicação dessas estruturas para vocês entenderem o porquê está em vermelho. Toda ponta em vermelho significa que tem erro na estrutura, tá? Que ela não passou. Percebe que as vigas passam, tá? Todas que eu utilizei passam. Só que a de maior seção, ó, tem menos ferro, tem mais ferro embaixo aqui, com seção maior em cima, ó. Aqui é muito ferro aqui embaixo, ó, pra você ver a diferença. Porém, ó, nessas duas aqui, ó, que são exatamente essas duas lajes aqui, pessoal. Os pilares não passou. Por que que não passou? E também não é só por conta da flecha, eu precisei aumentar a altura da viga para que ela transferisse menos momento para os pilares, porque os pilares eles não estavam passando nessa configuração.
Então, eu aumentando a altura dessas vigas aqui para 40 centímetros e as de 6 metros para 50 centímetros, eu consegui fazer com que os pilares estivessem dentro da segurança como manda as normas, tá? Então, cuidado ao você utilizar elementos muito esbeltos com muito aço. Primeiro que você acaba entrando no estágio de ruptura do domínio 3 para o 4, que é uma zona bem perigosa e não é recomendável, tá? E agora fica a pergunta, por que as lajes estão vermelhas? Deixe aqui nos comentários para saber o que vocês acham disso. E se vocês curtirem bastante esse vídeo, o próximo a gente continua falando sobre isso. Eu explico mais detalhe. Mas voltando aqui, um resuminho bem rápido, pessoal. Viga de 14 por 30 para piso, 3 ferros de 10 milímetros em cima, 4 de 8. Lembrando que você pode fazer uma equivalência da área de aço. Para laje de forro, reduziu bastante. Agora vamos para as vigas que passaram, tá? Viga de 4 metros, com altura de 40 centímetros. 4 ferros de 10 em cima, 3 de 10 embaixo, para uma laje piso. E a laje de forro só muda a parte de baixo, que é 4 ferros de 8 milímetros. Viga de 6 metros, 2 barras de 12,5 com reforço negativo e 4 barras de 10 milímetros embaixo para uma laje de piso. E para a laje de forro, nessa configuração que vocês estão vendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muita informação, pessoal. Lembrando que esse é um assunto que ele pode se desdobrar muito, tá? Não é tão simples, porém é um ponto de partida e para você conferir o seu projeto, conversar com o seu pedreiro, falar para ele, ó, tem algo de errado nessa viga. Não sei o que é, mas está errado. Recalcula, revisa para a gente construir a nossa casa de maneira correta e perfeita, né? Para não ter problemas estruturais, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu quero saber sempre a opinião de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!